Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 709 Pináculo. Todos os poderes da formação da espada de erradicação celestial foram todos reunidos neste único ataque de espada. Sob a proeza explosiva da espada conquistadora, a interferência nos trovões celestiais e nas forças do magnetismo terrestre atingiu um extremo. O poder das forças eletromagnéticas era a força básica que formava tudo o que é material no mundo. Representava a estrutura de tudo o que é físico. Este ataque de espada conquistador, que foi ativado usando o poder de toda a formação de espada de erradicação celestial, fez com que incontáveis compreensões piscassem no coração de Fang Xingjian. Com este ataque de espada, as esferas de luz preta e branca foram destruídas e eliminadas. No momento seguinte, a espada longa Thunder Calamity cortou o corpo do quinto príncipe, fazendo com que o quinto príncipe passasse por Fang Xingjian. O corpo físico e a armadura de nanotecnologia do quinto príncipe não foram danificados por este ataque de espada, mas um pedaço de vontade marcial branca foi cortado. Transformou-se em incontáveis pontos de luz e mergulhou em direção ao solo. Este ataque de espada, que era o auge das artes da espada, não cortava o corpo físico. Em vez disso, cortou a vontade marcial de Tian e o tratou com ferimentos graves. Várias centenas de cavaleiros outorgados em toda a grande cidade ocidental olharam para este ataque de espada com grande espanto. Com este ataque de espada, Fang Xingjian sentiu que havia entrado em contato com uma sugestão da verdadeira natureza das forças eletromagnéticas. A boca do príncipe Filipe estava aberta e seus olhos cheios de zelo e admiração sem fim. Cortar a vontade marcial do corpo físico com um único ataque de espada. Este é um ataque de espada que está no auge das artes da espada. O chefe regional Benjamin também ficou muito surpreso. De repente, ele ouviu alguns sons e se virou para dar uma olhada, apenas para ver que o gênio das artes da espada que lutou contra o chefe supremo tinha lágrimas escorrendo pelo rosto. Para eu ser capaz de testemunhar este ataque de espada que está no auge das artes da espada enquanto ainda estou vivo. Não me arrependo, mesmo que eu morra. Zhou Xingwen, Rota, Fang Qian e os outros na academia regional da região do Grande Oeste soltaram longos suspiros enquanto olhavam para a figura empunhando a espada no céu com grande espanto, seguido por admiração sem fim. Na grande cidade ocidental, incontáveis cavaleiros outorgados de várias influências abaixaram suas cabeças silenciosamente, mostrando seu respeito por este ataque de espada que estava no auge das artes da espada. O primeiro imperador parecia muito abatido. Confrontado com este ataque de espada que estava no auge das artes da espada, ele não podia mais convocar qualquer vontade de resistir. Fang Xingjian. A vontade marcial de Tian continuou a quebrar e enfraquecer. Então, em um piscar de olhos, ele chegou ao chão e se transformou em uma pequena figura de luz. Quando Tian conseguiu levantar a cabeça com grande dificuldade, percebeu que Fang Xingjian havia aparecido diante dele, segurando um pequeno cachorro branco nas mãos. O que você está pensando em fazer? Tian de repente teve um mau pressentimento sobre isso. No entanto, ele foi gravemente ferido pelo ataque de espada de Fang Xingjian e sua vontade marcial foi enfraquecida ao extremo. No momento, seu brilho era apenas do tamanho de um palito de fósforo e ele não tinha como resistir. A calamidade do trovão na mão de Fang Xingjian brilhou e bateu na pequena figura de luz em que Tian havia se transformado. Em um instante, ele selou a vontade marcial de Tian no pequeno cachorro branco. Ser capaz de cortar a conexão entre o corpo físico e a vontade com uma única espada, e ser capaz de colocar a vontade no corpo de um animal com uma única espada como se estivesse realizando algum tipo de cirurgia entre o corpo físico e vontade. Neste momento, Fang Xingjian alcançou um novo avanço em sua compreensão das artes da espada, forças eletromagnéticas e a estrutura das coisas físicas. A técnica da espada de erradicação celestial e a espada conquistadora atingiram um pináculo sem precedentes na profundidade do eletromagnetismo. Enquanto isso, Tian Yi, que havia sido colocada no corpo de um pequeno cachorro branco, desabou. Não sou o número 1 do mundo. Eu não deveria ser invencível.
Como eu poderia ter perdido? Como eu poderia ter falhado? Sua vontade foi atordoada. Depois disso, ele desabou e caiu inconsciente. Fan Xingjian olhou para o cachorrinho inconsciente em sua mão e o jogou casualmente para Fang Qian. Fique de olho nele. Não o deixe morrer de fome. Fan Xingjian ficou intrigado com o passado de Tian Yi, então ele queria agarrá-lo e fazer-lhe perguntas. Quanto ao quinto príncipe, Fan Xingjian levantou a cabeça e olhou para cima. O corpo do quinto príncipe ainda estava de pé no céu. O ataque de espada anterior não havia simplesmente cortado a vontade marcial de Tian Yi. Anteriormente, Tian Yi estava em um estado em que havia emprestado os poderes do quinto príncipe. O ataque de espada de Fan Xingjian anterior não apenas cortou a vontade marcial de Tian Yi. Ele também cortou a vontade marcial do quinto príncipe e o esmagou. Neste momento, o quinto príncipe ficou apenas com uma pequena porção de seu poder que estava escondida no fundo de sua mente, no ponto mais crucial. Quando o resto das pessoas viu como Fan Xingjian havia selado a vontade marcial do oponente no corpo de um cachorro com um único ataque de espada, eles ficaram ainda mais surpresos. Esta foi uma técnica de espada extremamente brilhante e habilidosa. Tirante foi pego de surpresa e então cheio de grande entusiasmo. Eu estava certo na minha aposta. O futuro de Fan Xingjian é ilimitado. O quarto príncipe também olhou para Fan Xingjian com um olhar ardente, ainda submerso no espanto daqueles dois ataques de espada anteriores. Mesmo que o Imperador Celestial do Abismo Místico tenha superado Fan Xingjian em termos de poder, sua compreensão das artes da espada provavelmente não é mais páreo para Fan Xingjian. Essa pessoa nasceu para ser um gênio nas artes da espada, não. Deve-se dizer que ele é um deus das espadas. Tian Yi ficou inconsciente muito rapidamente e, em poucos segundos, Astawat Eidolon Conviction mais uma vez apagou completamente as memórias de seu fracasso anterior. Ele abriu os olhos, e uma sugestão de um sorriso orgulhoso se curvou nos cantos de seus lábios. Será que adormeci de novo? Espero não ter causado nenhum dano ao ambiente enquanto estava dormindo. Afinal, eu sou muito poderoso. Mesmo algumas ondas subconscientes podem facilmente produzir poderes destrutivos insondáveis. Assim como Tian Yi estava pensando sobre isso, ele ficou repentinamente atordoado. Porque a mão que ele estendeu era uma pata de cachorro. Ele então estendeu a outra mão. Ainda era uma pata de cachorro. O que está acontecendo? Ele queria rugir, mas tudo o que podia ouvir eram os latidos de um cachorro. Eu me tornei um cachorro. Au, 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 au. A mente de Tian Yi mais uma vez quebrou e ele caiu inconsciente novamente. A convicção Stawat Eidolon em sua mente começou a produzir algum tipo de mudança estranha. No céu, o quinto príncipe havia entrado em estado de completo pânico. Ele sentiu que o poder em seu corpo não era nem comparável ao nível mais fraco do nível divino ou mesmo alguns especialistas semideuses. Este maldito Fan Xingjian. Este maldito Tian Yi. Meu poder. Ele roubou meu poder? O primeiro imperador correu, apoiou o quinto príncipe e perguntou: o que aconteceu? Você está bem? Antes que o quinto príncipe pudesse dizer qualquer coisa, Fan Xingjian já estava diante deles. O quinto príncipe levantou a cabeça e olhou para Fan Xingjian com um olhar selvagem. Cerrando os dentes, ele disse: você me aleijou em minhas artes marciais? O primeiro imperador ficou atordoado. Ele escaneou o corpo do quinto príncipe com sua vontade marcial, e seu semblante mudou imediatamente. Fan Xingjian falou com indiferença: é apenas algo que fiz de passagem. Se você tomar a iniciativa de compartilhar de onde veio a armadura, posso deixá-lo morrer mais confortavelmente. Ao ouvir isso, o quinto príncipe riu alto. Me matar? Fan Xingjian, deixe-me dizer uma coisa. Você pode me machucar, você pode me humilhar, e você pode até me aleijar de minhas artes marciais. Mas me matar? Você ousaria? Depois de dizer isso, ele lançou um olhar zombeteiro para Fan Xingjian e disse friamente: pai já atingiu o nível 5 do nível divino. Ele não pode me preocupar e permitir que eu encontre todos os tipos de contratempos, mas se você me matar,
Sinto muito, mas se você ousasse tentar isso, ele viria imediatamente na velocidade da luz e o mataria. Ele então olhou para Fan Xingjian com um olhar desdenhoso e disse: vá em frente. Só estou com medo de que você não faça isso. Você pode esquecer de me matar. Desta vez, é minha perda. Minha vingança da próxima vez. Também destruirei toda a cidade de Greater e deixarei você experimentar como é a verdadeira dor. Com Alexander tendo atingido o nível 5 do nível divino, o quinto príncipe estava certo de que Fan Xingjian realmente não ousaria matá-lo. Além disso, seria ainda melhor se ele tentasse. O quinto príncipe não poderia desejar nada melhor do que Alexandre matar Fan Xingjian para ele. Afinal, o poder e as artes da espada que Fan Xingjian havia exibido eram aterrorizantes demais. O quinto príncipe havia perdido a confiança para vencer Fan Xingjian e só queria contar com Alexander para matá-lo diretamente. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 710. A pessoa número 1. As pessoas no solo desconheciam a situação no céu. O chefe regional Benjamin recuou lentamente como se tivesse instantaneamente envelhecido 10 anos. Essas artes de espada. A região do Grande Oeste. O primeiro príncipe não tem mais nenhuma esperança. Fan Xingjian estabeleceu completamente sua posição no auge das artes de espada. É provável que em todo o Império, a espada Slash of Tea Secular World é o único que pode ser páreo para ele. Asto suspirou e também partiu. Vamos, vamos. Enquanto Fan Xingjian ainda estiver vivo, o primeiro príncipe não terá mais chances. No chão, inúmeras pessoas continuaram surpresas com o ataque de espada de Fan Xingjian. Numerosos praticantes de espada olharam para Fan Xingjian no céu com rostos cheios de lágrimas, aparentemente tocados pelo ataque de espada que poderia dividir o corpo físico e a vontade. Depois daquele dia, a reputação de Fan Xingjian no domínio das artes da espada seria 10 vezes ou até 100 vezes maior do que no passado. Seria até capaz de superar o da Escola de Artes da Espada. Apenas o Swordlash do mundo secular, o antigo chefe supremo da Escola de Artes da Espada, que era um dos 10 especialistas anteriores em nível divino do Império e atualmente recebeu um título de príncipe no Império, seria visto como seu par. No céu, o quinto príncipe não se importava com isso. Ele tinha uma expressão selvagem e seus olhos estavam vermelhos. Seu ódio por Fan Xingjian havia chegado ao extremo. Simultaneamente, ele também pensou que Alexander seria capaz de lidar com Fan Xingjian com facilidade. Era porque, além de serem capazes de distorcer o espaço, aqueles no nível 5 do nível divino também podiam comprimir, esticar e dobrar o espaço diretamente. Eles poderiam até criar uma dimensão alternativa conhecida como o País Divino para usar em suas batalhas. Contra especialistas que estavam abaixo do nível 5 do nível divino, possuir tais habilidades era uma vantagem absoluta. Afinal, com a compressão e dobragem do espaço, mesmo os ataques na velocidade da luz não atingiriam os especialistas de nível divino de nível 5. Com o País Divino, quem estava sendo atacado só podia receber os golpes e dificilmente retaliar. Era como Fan Xingjian estava preso no País Divino de Alexander anteriormente e só podia assistir enquanto Jacob e os outros eram salvos e levados embora. No entanto, o que o quinto príncipe não sabia era que, para enfrentar Alexander, Fan Xingjian integrou especialmente a calamidade do trovão e fortaleceu a proeza da formação da espada de erradicação celestial. Depois disso, ele também lutou pelo nível 3 do nível divino e fundiu sua alma e corpo em um. Tendo fundido sua vontade e corpo em um, ele se tornou o verdadeiro físico de espada de conexão celestial. No momento, mesmo que o Rei Mago Negro ou Rei Mago Dourado viesse, Fan Xingjian não hesitaria nem um pouco, muito menos se fosse Alexander. Vendo como o quinto príncipe estava usando uma expressão desafiadora, Fan Xingjian sacudiu a espada longa da calamidade do trovão em sua mão e disse calmamente: se Alexander correr até aqui para me impedir, vou matá-lo junto com você. Já que você é tão franco em suas palavras, você pode apenas me entregar sua vida. No instante seguinte,
Marcas de espada brilharam e roçaram o corpo do quinto príncipe na velocidade da luz. Agora, enquanto segurava a calamidade do trovão, Fan Xingjian exibia a espada conquistadora e possuía o reforço da formação da espada de erradicação celestial. Sua destreza havia atingido um grau inacreditável. Quando a luz de uma espada brilhou, a armadura de nanotecnologia se partiu em pedaços. A armadura, que poderia causar uma tempestade entre aqueles no nível 3 do nível divino, foi facilmente cortada. Para aí! O Fist Emperor rugiu furiosamente, e sua Azura Psique apareceu novamente. As mesmas 6 intenções de espada Azura Psique atacaram Fan Xingjian, exibindo-se diante de um especialista. Confrontado com as intenções de espada do primeiro imperador, Fan Xingjian friamente enviou um ataque de espada. Naquele instante, a armadura de nanotecnologia se estilhaçou. O corpo do primeiro imperador quebrou e sua vontade tremeu. Com este ataque, o primeiro imperador, que já havia sofrido ferimentos graves, foi morto imediatamente. Este especialista, que havia sido um dos 10 especialistas de nível divino no Império, tendo permanecido no topo por várias décadas e governado a Aliança do Grande Rio, que era a maior influência subterrânea, foi reduzido a pó sob os olhos de todos. As várias centenas de especialistas que assistiam à batalha ficaram em silêncio. Um sentimento de raposa lamentando a morte de uma lebre brilhou em seus corações. E pensar que um especialista em nível divino tão poderoso havia sido removido tão facilmente como varrer poeira. Quão aterrorizante e lamentável foi isso! Olhando para Fan Xingjian que estava segurando sua espada, todos estremeceram. Era como se uma espada divina estivesse pendurada bem acima de suas cabeças. Depois que Fan Xingjian matou o primeiro imperador com uma única espada, ele segurou a armadura de nanotecnologia que havia cortado do quinto príncipe, jogando-a no chão. Ele então se virou e olhou para onde o quinto príncipe estava, seus olhos brilhando com um semblante sombrio. Seu ataque de espada anterior deveria ter matado o quinto príncipe. A razão pela qual ele só conseguiu cortar a armadura de nanotecnologia foi porque alguém protegeu o quinto príncipe. Uma majestosa luz dourada, que parecia a aura de um governante, envolveu o corpo do quinto príncipe. Anteriormente, foi essa vontade marcial que interrompeu o ataque de Fan Xingjian. Isso fez com que Fan Xingjian sentisse que havia uma lacuna sem fim entre o seu ataque de espada e seu alvo, e que ele era incapaz de cortar o corpo do quinto príncipe. Foi só então que ele parou e matou o primeiro imperador de passagem. O quinto príncipe olhou para a luz dourada sobre ele com grande surpresa, gritando: "Pai, é você!" A luz dourada em seu corpo se condensou e depois se recompôs, assumindo a forma de uma silhueta humana. Era uma habilidade de nível divino de nível 3 que permitia a integração do corpo e da vontade em um. O homem que assumiu a forma humana tinha olhos frios e apaixonados. Eles estavam cheios de calor escaldante e frio arrepiante, parecendo emocionais, mas também sem emoção. Os olhos do homem estavam cheios de visões conflitantes e mistérios de bondade e maldade. Suas mãos foram colocadas atrás das costas e suas costas fortes estavam eretas. Ele tinha um par de ombros muito largos que pareciam poder suportar todo o céu. Aquele que correu e parou o ataque de Fan Xingjian foi o rei do império e o líder da família real Krieg, Alexander. Fan Xingjian estava preparado para isso. Também possuindo a habilidade de inspiração súbita, ele entendeu bem os meios de Alexandre. Enquanto Alexandre desejasse proteger o quinto príncipe, ele sempre seria capaz de correr antes que o quinto príncipe fosse morto. Então, quando Alexandre recompôs seu corpo, feixes de luz de espada dispararam. Todo o céu estava tingido de dourado, e até a terra e a infraestrutura da cidade pareciam também cobertas por uma camada de tinta dourada. Um poder dominador e prestigioso se estendeu instantaneamente por várias dezenas de quilômetros. Enquanto a respiração de Alexandre tremia lentamente, era como se ele fosse um deus entre deuses, um rei entre reis, parado silenciosamente no céu e aceitando a adoração de incontáveis pessoas. Nesse instante, todos sentiram como se suas vidas estivessem sendo controladas por Alexander. O coração deles batia enquanto ele respirava,
e eles se moviam em conjunto com seus pensamentos. Que tipo de poder aterrorizante é esse? O príncipe Filipe olhou para a silhueta dourada no céu com grande espanto. Alexander, pensar que você alcançou tal nível. Este é o poder de um especialista nível 5 nível divino. Pai. O rosto do quarto príncipe também estava cheio de medo. Ele não conseguia sentir uma pitada de amor paternal dessa pessoa. Tudo o que ele podia sentir era uma sensação de frieza e poder daquela figura que estava no alto como um deus. Que poderoso! Tirante soltou um suspiro e disse, esse sentimento. E ainda mais forte do que a formação de espada que Xing Jian exibiu antes. Seus olhos estavam cheios de preocupação. Inúmeras pessoas ficaram submersas no prestígio trazido por aquele poder. Quando a armadura de nanotecnologia no corpo do quinto príncipe se desfez em pó, houve pessoas que começaram a reconhecer o quinto príncipe. Aquele homem de armadura de prata é o quinto príncipe. Pensar que aquele com quem Fan Xingjian estava lutando é o quinto príncipe. Oh, certo. O quinto príncipe e o primeiro imperador são irmãos jurados. É por isso que eles se uniram para lutar contra Fan Xingjian. Pensar que Fan Xingjian queria matar o quinto príncipe. Agora que Sua Majestade ficou alarmada, o que devemos fazer? A majestade do poder e autoridade que a família real Krieg estabeleceu ao longo de 200 anos fez com que inúmeras pessoas no terreno entrassem em pânico depois de ver o quinto príncipe Alexandre no céu. Este foi especialmente o caso dos subordinados de Fan Xingjian que estavam na Academia Regional da região do Grande Oeste, incluindo os Zhou Xingwen, Rota, Fang Qian e os outros. Eles estavam todos com expressões espantadas. Então, depois de ouvir o que Filipe e Tirante disseram, todos olharam preocupados para Fan Xingjian. Fang Qian suspirou e disse, você finalmente será atacado pelo especialista mais forte deste país? Xingjian, você será capaz de resistir a ele? Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 711, País Divino no Céu. Shao Sui Tiramiya balançou a cabeça e disse, eu não esperava que as habilidades de Fan Xingjian tivessem atingido tal nível apenas no nível 3 do nível divino. E a proeza dessa formação de espada também excede minhas expectativas. Especialmente aqueles últimos ataques de espada que ele exibiu no final. Ele já compreendeu alguns elementos profundos do eletromagnetismo. É realmente surpreendente. Ao lado de Lamia, a outra Shao Sui Celine disse, mas ele apareceu muito cedo. Seu talento é realmente demais. No entanto, seu apoio ainda é um pouco mais fraco em comparação com os antigos legados que os magos e os do caminho antigo de ele têm. Alexander também é uma pessoa insondável. Seu alcance do nível 5 do nível divino também superou nossas expectativas. Nível 5 do nível divino. Lamia suspirou e disse, aqueles no nível 5 do nível divino são flexíveis e irrestritos. A distância não é mais um problema. Com um único pensamento, eles são capazes de se mover pelo mundo como se a distância não importasse, e fazer distâncias curtas parecerem muito distantes. No nível 5 do nível divino, seus oponentes não têm como resistir. As duas bruxas do caos viram as batalhas consecutivas que Fan Xingjian lutou no céu acima da região do Grande Oeste, do começo ao fim. Embora nunca tenham participado de nenhuma forma de batalha, eles tinham um julgamento extremamente habilidoso e foram capazes de avaliar com precisão o status atual de Fan Xingjian. Celine disse, Fan Xingjian entrou em contato com o eletromagnetismo em suas artes de espada por meio desse conjunto de formação de espada. Em uma batalha comum, ele ainda pode ter vantagem sobre Alexander. No entanto, se Alexander começasse a esticar e contrair espaço e convocando o país divino, ele não teria chance. No campo de batalha, o quinto príncipe olhou ferozmente para Fan Xingjian. No entanto, com a aparência de Alexander, ele parou de tentar se destacar para falar. Ele só esperava que Alexandre pudesse se vingar dele e matar Fan Xingjian, arrebatando seu poder, recursos e riqueza. Ainda não havia sinais de encolhimento nos olhos de Fan Xingjian. Ele olhou diretamente para Alexandre, como uma espada longa que avançava corajosamente.
A espada longa calamidade do trovão em sua mão brilhava com a luz da espada, como se tivesse se tornado ainda mais afiada. Alexander, você vai me impedir? Alexander não respondeu imediatamente, mas baixou os olhos, suspirou e disse, Fan Xingjian, eu admirava seu talento e não queria matá-lo. No entanto, você continuou humilhando nosso clã Krieg. Você realmente acha isso com uma espada na sua mão? Você é invencível. Enquanto ele falava, as camadas de nuvens e a terra coberta de luz dourada começaram a tremer. No entanto, não era que as camadas de nuvens ou a terra estivessem tremendo, mas todo o espaço estava se movendo. Ele continuou se expandindo e contraindo, dando uma sensação de abalar o mundo. Com uma única palavra, o mundo tremeu. Muitos especialistas que assistiam à batalha tinham um olhar de espanto. Tal poder desumano já estava em um nível lendário que apenas os antigos especialistas e grandes soberanos que fundaram países nas lendas foram capazes de exibir no decorrer da história. Hoje, vou subjugá-lo completamente e reprimi-lo dentro do meu país divino, de modo a espalhar temor por todo o mundo e acabar com todo o mal. Num instante, o mundo começou a girar e o vento e as nuvens começaram a fervilhar e a mudar. Dentro da área de toda a Great Eastern City e da Great Eastern Regional Academy, o céu azul, as nuvens brancas e a vegetação se transformaram em terra arrasada. Ondas de cheiro de magma sulfúrico surgiram e uma grande quantidade de cinzas vulcânicas subiu ao céu. A quantidade esmagadora de cinzas vulcânicas cobriu os céus, cobrindo o mundo inteiro na escuridão. Em um piscar de olhos, todos pareciam ter ido do mundo mortal direto para o inferno. Philip franziu a testa e seu olhar tornou-se ainda mais solene. Este é o país divino de Alexander? Eu sinto uma vontade poderosa nele. Cada centímetro de espaço aqui parece ter sua vontade marcial condensada dentro. A vontade cinza de Tirante ondulou e transmitiu instantaneamente a densidade de partículas do éter. É muito baixa. Se fôssemos lutar aqui, nossa proeza de batalha seria pelo menos reduzida pela metade. A palma da mão do quarto príncipe cortou o céu e ele sentiu camadas de raios de luz distorcidos envolvendo sua palma. Espaço, distância e raios de luz estão todos distorcidos. Fiquem todos onde estão. Todas as direções e distâncias que vocês estão vendo através dos raios de luz estão erradas. Todos assistiram à cena com surpresa e terror. O país divino convocado por um especialista nível 5 nível divino, a capacidade de mudar o mundo inteiro. Ninguém poderia reunir um pingo de coragem para resistir. Fang Qian, Zhou Xingwen e os outros pareciam ainda mais preocupados enquanto olhavam para Fan Xingjian, pairando no céu. O quinto príncipe sorriu friamente e perguntou, Fan Xingjian, você ainda vai ser obstinado e resistir? O nível 5 do nível divino permite a capacidade de mudar o mundo, de se tornar extremamente flexível e restrito, bem como a capacidade de criar seu próprio mundo. O que você tem para lutar contra nós? Fan Xingjian não disse uma palavra. 3 espadas curtas de osso branco flutuaram e giraram atrás de suas costas em forma de leque. A espada longa calamidade do trovão em sua mão brilhava com um brilho ainda mais brilhante, como se quisesse concentrar todos os poderes da formação da espada de erradicação celestial na espada. Pare com essa porcaria. Tenha um ataque de espada de mim. A espada longa calamidade do trovão subiu ao céu, cortando na direção do quinto príncipe com uma aura forte que parecia pronta para destruir o mundo. Todo o espírito, vontade e poder de Fan Xingjian pareciam ter sido integrados a esta única espada. A intenção da espada conquistadora foi desencadeada ao seu limite. Partículas físicas, raios de luz e vontade marcial foram todos cortados. Com este único ataque de espada, a luz e as sombras desapareceram. Apenas uma grande área de escuridão começou a jorrar em direção ao quinto príncipe. No entanto, no momento seguinte, a escuridão parou bem diante do quinto príncipe Alexandre. Ou, em vez de parar, pode-se dizer que o espaço a 1 metro deles parecia ter ficado tão distante quanto o fim do mundo. Fan Xingjian sentiu que seu poder ainda estava carregando e se estendendo para fora incessantemente.
No entanto, não importa o quanto seu poder fervilhasse, ele permanecia incapaz de cruzar aquela distância de 1 metro. A escuridão violentamente jorrando tornou-se algo como uma grande panqueca achatada, espremendo-se continuamente dentro daquele espaço de 1 metro, mas incapaz de avançar. Alexander disse com indiferença: o nível 5 do nível divino permite controlar o espaço. Esta distância de 1 metro na minha frente é realmente estendida infinitamente. Sua espada é capaz de perfurá-la. O semblante de Fan Xingjian mudou e ele recuou rapidamente. A espada longa Thunder Calamity desenhou uma trajetória graciosa, como se cortando uma fenda no espaço, perfurando as costas de Alexander. Alexandre. Seu poder é ainda mais insondável do que antes. Este país divino é mais de 100 vezes mais complicado do que antes. No entanto, com esse movimento, toda sua figura parecia ter se tornado instantaneamente plana. Foi porque o espaço em que ele estava também foi esticado. Agora levaria várias dezenas de segundos para percorrer cada distância interior de 1 metro. Isso fez Fan Xingjian parecer uma panqueca fina e plana. Quando sua espada perfurou, o espaço na frente e atrás se conectou, e a ponta da espada perfurou suas próprias costas. As sobrancelhas de Fan Xingjian se contraíram. A espada longa calamidade do trovão trouxe uma miríade de ilusões. Toda sua pessoa se despedaçou instantaneamente, transformando-se em feixes de luz de espada que voaram na velocidade da luz. Mesmo a velocidade da luz era de apenas 300.000 km por segundo. Quando cada metro do espaço ao redor se estendia por 10 milhões de quilômetros, seus movimentos pareciam ser os de um inseto voador. Uma vez que os arredores estivessem todos conectados, não importa o quanto ele tentasse invadir, ele só poderia retornar ao seu local original. Portanto, Fan Xingjian mudou seu movimento de espada e começou a realizar a intenção da espada Infiltrating Void. No entanto, o espaço estava sendo alterado e as lacunas entre os espaços também estavam mudando. Fan Xingjian avançou para a esquerda e para a direita, mas ainda não conseguiu fazer nada. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 712 Abismo. Vendo como Fan Xingjian, que derrotou alguns especialistas de nível divino anteriormente, agora estava realizando técnicas de espada consecutivamente, mas incapaz de fugir, todos ficaram sem palavras. Este é o poder do nível 5 do nível divino. Mudar o mundo com um único pensamento e criar um mundo próprio. Até o espaço foi completamente mudado. Enquanto todos estavam maravilhados com espanto, uma luz de espada brilhou e Fan Xingjian mais uma vez condensou seu corpo. A parte entre as sobrancelhas estava extremamente tensa. Ele ergueu sua espada longa calamidade do trovão bem alto, e a formação da espada de erradicação celestial foi ativada com força total. No entanto, ele não cortou e esmagou puramente com força bruta. Fan Xingjian queria usar sua maior força para suavizar a estrutura perturbada no espaço. Era como usar a força para sacudir uma cama e depois suavizar o estado caótico mais uma vez. Ao contrário da escuridão anterior, quando essa espada cortou, foi como uma explosão pura de força bruta com cada centímetro de movimento. Cada centímetro trouxe uma luz brilhante e calor como um planeta explodindo, parando em nada para liberar seu próprio poder. Este também foi o método que Fan Xingjian pensou anteriormente para quebrar o país divino, usando o poder absoluto para compensar a diferença em seus reinos. Sob a explosão de energia total da formação da espada de erradicação celestial, o espaço começou a fervilhar e distorcer como se estivesse sendo lentamente suavizado. As estruturas espaciais em mudança começaram a voltar ao normal, e o espaço esticado foi mais uma vez devolvido ao seu estado original pelos tremores. A luz branca parecia estar purificando todo o espaço dentro do inferno. Ao ver esta cena, Filipe e os outros revelaram expressões exultantes como se tivessem visto a luz da esperança. No entanto, a expressão de Alexander permaneceu calma. Você realmente acha que é o único com uma formação? Experimente as artes secretas do nosso antigo caminho do inferno. O diagrama do inferno infernal. Conforme os 10 dedos de Alexander se moviam, o espaço parecia ondular como água.
Rachaduras que podiam ser vistas a olho nu começaram a aparecer no corpo de Fan Xingjian. Então, em um piscar de olhos, eles se espalharam dentro de um alcance de vários lis. Frente, trás, esquerda, direita, cima e baixo. Todas as 6 direções foram viradas e colocadas em desordem. O corpo de Fan Xingjian parecia ter sido dividido em várias centenas de milhares de pedaços, cada um flutuando no céu. Ele era como um cubo de Rubik que foi bagunçado. Seu corpo ainda estava intacto, mas parecia a olho nu confuso porque o espaço havia sido dividido. A estrutura espacial tornou-se 10.000 vezes mais complicada. O espaço que estava começando a voltar ao normal sob o ataque de força total de Fan Xingjian mais uma vez ficou bagunçado. A luz branca se estendeu centímetro por centímetro, com cada centímetro de extensão levando vários minutos ou mesmo mais de 10 minutos. Provavelmente levaria alguns anos ou mesmo algumas décadas para sair dessa situação. Vendo que Fan Xingjian estava completamente preso pelo espaço, todos na academia ficaram desanimados. O quarto príncipe cambaleou e seu semblante tornou-se extremamente sombrio. Fang Qian, Rota, Wang Xiaoyan e os outros tremiam enquanto se sentiam perdidos. Fan Xingjian era seu esteio. Se ele desmaiasse, eles achariam difícil imaginar que tipo de final estaria esperando por eles. Fan Xingjian tinha muitos inimigos, a família real, magos e especialistas em nível divino de diferentes influências. Ninguém seria indulgente e pegaria leve com eles. Só de pensar nisso, todos começaram a suar frio. Alexander disse calmamente: é verdade que suas artes de espada alcançaram o topo do mundo. No entanto, apesar de ter artes de espada poderosas, o cultivo insuficiente é sua maior fraqueza. E daí se suas artes de espadas são de alto nível quando você nem consegue controlar o espaço? Ah, Fan Xingjian. Vendo o preso Fan Xingjian, os olhos do quinto príncipe estavam cheios de sentimentos de orgulho e alegria. Era como se esses sentimentos tivessem se tornado materiais. Você realmente acha que se tornou invencível? O que você sente agora? Você nem tem o direito de escapar quando está bem diante de nós. Pai, mate-o. O quinto príncipe imediatamente tentou admoestar Alexandre, querendo matar Fan Xingjian. No entanto, Alexander balançou a cabeça, não fazendo isso. Ele ainda queria que Fan Xingjian ajudasse a completar o ritual do deus maligno. Alexander estava usando a mesma expressão indiferente de antes, como se suprimir um mestre das artes da espada como Fan Xingjian não fosse algo que pudesse trazer muita mudança para sua expressão. Fan Xingjian, você precisará de cerca de 10 anos para romper o diagrama do inferno infernal. Portanto, você deve ser compatível e apenas ficar aqui. Quando o ritual do deus maligno começar, eu deixarei sair. Se você puder me ajudar, posso considerar poupar sua vida. Uma intenção dominadora brotou na mente de Fan Xingjian junto com a informação. Era como se os deuses lá no alto anunciassem oráculos. Também era como se um soberano que governasse o mundo mortal estivesse dando seu decreto. Após a série de 5 meios de nível divino, à disposição de Alexandre, que era como se ele estivesse acima dos outros, governando todas as criaturas vivas e não fosse boa nem má, tornou-se cada vez mais espessa. À distância, a bruxa do caos Selene, que ainda não havia sido descoberta por ninguém, acenou com a cabeça e disse, como esperado: embora Fan Xingjian tenha grande talento, ele ainda é incapaz de romper as restrições do nível 5 do nível divino. Afinal, o reino no nível 5 do nível divino é uma melhoria qualitativa de antes. Não é algo que pode ser facilmente rompido apenas com o uso de artes de espada ou poder. A outra bruxa do caos, Lamia, suspirou. Ela acenou com a cabeça e disse, o assunto com Fan Xingjian é considerado resolvido. Ele é incapaz de alcançar qualquer avanço para um reino superior enquanto estiver no país divino de Alexandre. No entanto, o poder de Alexander superou ligeiramente nossas expectativas. Devemos pensar em maneiras de suprimir um pouco seus poderes. Selene concordou com a cabeça. O fato de ele conseguir suprimir Fan Xingjian neste momento significa que ele ficou mais forte.
Isso provavelmente também está relacionado ao Shang que está por trás dele. Essa organização que não deveria ter aparecido parece ter muitos meios ocultos que nós desconhecem. As duas Shaoxunities começaram a discutir como poderiam enfraquecer Alexander depois que Fan Xingjian foi suprimido. Naquele momento, Fan Xingjian ainda estava dentro do espaço desordenado. Esta foi a primeira vez que todo seu corpo estava em uma área com um espaço tão severamente perturbado. Cada centímetro de seu corpo estava sendo esticado e remontado por um espaço diferente. Ele podia sentir que seu corpo ainda estava inteiro, mas era incapaz de diferenciar acima, abaixo, esquerda, direita, frente e atrás. Tudo visto através de seus olhos parecia estar em estado de caos. A espada conquistadora, que poderia lidar com o maior poder, poderia suavizar esses espaços, mas seria muito lenta. No entanto, o talento de Fan Xingjian superou as expectativas de todos. Assim como todos pensavam que ele havia sido suprimido, Fan Xingjian, que estava no espaço perturbado, ganhou uma compreensão mais profunda em relação ao espaço. A espada conquistadora representa o poder do eletromagnetismo, e o poder mais forte que pode ser usado contra o espaço deve ser o Astral Poise, gravidade. Todos os tipos de técnicas marciais do Palácio das 10 Estrelas, os prodigiosos poderes divinos astrais do monarca melancólico e outras técnicas de espada relacionadas às forças gravitacionais passaram rapidamente pela mente de Fan Xingjian. Eles então se transformaram em um fluxo de intenção de espada do vazio infiltrado. Simultaneamente, uma longa espada emergiu lentamente de sua boca. A espada longa era como um galho de árvore seco. Tinha 7 pontos de inflexão e era escuro como breu. Parecia haver incontáveis espíritos ofendidos clamando. Fan Xingjian pegou a espada e pôde sentir imediatamente que ela pesava mais de 100.000 toneladas. Wang Xiaoyan e Fang Qian olharam para a espada longa que apareceu de repente e exclamaram: "É o abismo!" A espada longa do abismo era o equipamento de restos divinos de nível 34 que eles modificaram da armadura de osso branco do inferno. Não havia sido concluído e ainda deveria estar na sala de pesquisa. Então deve haver apenas uma razão pela qual ele apareceu. Sob a orientação da inspiração súbita de Fan Xingjian, ele levou essa espada longa com ele da Academia Regional da Grande Região Ocidental antes de vir para participar da batalha. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãos.